Então, pessoal, estamos mais num episódio do podcast Entre Camadas. Meu nome é Mariana Scribe, eu sou médica dermatologista. E Entre Camadas não é só para falar de pele, na verdade é para falar de tudo que envolve a nossa vida, né? As camadas da nossa vida. Então, é saúde, é bem-estar, é moda, é autocuidado, autoestima. E hoje a gente está aqui com a Melissa Camassola, que é consultora de imagem, fundadora do projeto Médica de Milhões, que ajuda mulheres da área da saúde a ressignificarem a sua imagem pessoal. Eu já fiz consultoria com ela, então trouxe ela aqui para falar um pouquinho de como tudo isso funciona, né? O que significa isso, a importância no mundo que a gente vive hoje, como é que é isso na vida das mulheres médicas, né? Então, antes de entrar exatamente nesse assunto, eu queria conversar com a Mel para saber dela, que ela conte pra gente assim, a trajetória. Eu já sei mais ou menos da tua trajetória, da tua origem, que na verdade tu não nasceu assim, tu tinha outra profissão antes, mudou, transição de carreira, né? Exato. Então, eu queria que tu contasse um pouquinho como tu chegou aqui. Mari, muito obrigada pelo convite. Um oi para quem está aqui assistindo. E antes de falar sobre isso, eu me lembrei de uma frase, você falou em pele, né? A gente está falando em camadas. Então, a frase é a seguinte: a gente nasce com a pele, né? E o vestir é uma pele que a gente escolhe. Então, o quanto é importante a gente saber como se expressar através dessa segunda pele, né? Bom, a minha trajetória, eu sou bióloga de formação e por muito tempo eu tenho uma especialização em genética e por muito tempo eu dei aula para o curso de medicina e trabalhei na área da saúde também. E em paralelo comecei, e aí eu vou explicar o porquê que eu comecei a estudar imagem pessoal. E foi crescendo essa área de uma forma que em 2023 eu precisei escolher. Então, eu pedi demissão da universidade e foquei, porque cresceu muito e é uma área que eu sou apaixonada. E eu queria crescer mais ainda aqui dentro e ajudar mais mulheres a se expressarem, não só médicas, mas todas as áreas, mesmo independente se é profissional. Então, essa é a minha caminhada, como é que eu cheguei aqui. Na verdade, eu tenho uma origem biológica, digamos assim. Mas... E o que te atraiu na parte da imagem? Assim, tu falou, nossa, tu quis dedicar tua vida a isso. O que foi a atração? Assim, ai, eu quero viver dessa forma. O que aconteceu? Não foi um hobby só, de querer se cuidar? Não. Bom, inicialmente, desde muito criança e adolescente, sempre gostei daquela combinar, fazer um look. Só que quando eu entrei na universidade, e sempre passava assim, vou comprar uma roupa para combinar, vou saber mais sobre maquiagem. Só que, quando tu não tem o conhecimento, e acontecia isso comigo, acabava gastando mais dinheiro, ou fazia aquela composição que, sabe aquela coisa, pensei na cabeça, vai vestir, e aí se sente mal. E aí eu comecei a buscar mais e conheci a profissão consultoria de imagem. Na época, eu comecei a acompanhar alguns perfis no Instagram. Só que o que tocou foi que, em algum momento na minha profissão, eu tinha uma imagem muito juvenil para levar uma sala de aula, entendeu? Então, para dar aula, eu orientava no curso de pós-graduação e eu sentia que não passava tanta credibilidade também. Então, eu fui mais a fundo ainda, estudar e fazer cursos na área. Só que eu achei tão apaixonante que eu disse, não, eu quero trabalhar com isso. E comecei a atender médicas também. Então, eu digo que foi meu efeito fundador, sabe? Eu comecei a atender as médicas e por conhecer esse mundo delas, então, o mundo de vocês, né? Que eu consegui adaptar o método tão bem para essa área. Mas foi isso que mais me fez passar do hobby para a profissão. Sabe que eu tenho várias colegas médicas que também fizeram consultoria com a Mel. E uma indica para outra. Eu acho que tem tudo isso, né? Mel, por que tu acha... O meu meio é médico, então por isso que eu acabo falando das médicas, mas qualquer profissional liberal. Por que tu acha que é importante elas investirem nisso? Assim, porque na medicina a gente é ensinado a aprender muito sobre a parte técnica, né? A gente acredita que ser um bom profissional é ter muito conhecimento, né? Buscar se especializar e tudo mais. Mas, quando a gente termina tudo isso, a gente vai trabalhar e
às vezes, a gente sente que talvez não é tão valorizado por tudo aquilo que a gente se dedicou e estudou, né? E a gente começa a ver que o mundo não é só aquilo, que para a gente conseguir alcançar um espaço maior e tudo mais, a gente tem que olhar para outras coisas que não é só a medicina. Então, assim, como que tu coloca a parte dessa imagem, né? Ou como as pessoas nos olham, qual a importância disso e por que investir nisso? É muito boa essa colocação, que a medicina é uma área que tu estuda muito, dedica muito a tua vida, mas deixa de ter muitas outros conhecimentos que vão te alavancar depois, né? Questão financeira, questão de negócio e a questão da imagem. E aí, quando a médica chega na realidade do dia a dia, ela já vem de um período de faculdade, que é corrido, que é laboroso, passa pela residência, e aí termina a residência com aquela alma de estudante na roupa também, né? E vai para a rua. Para a rua no sentido de vai viver a vida real, né? Que é vender também. Claro. Vender e ser vista. E muitas vezes eu vejo pelas profissionais que me procuram, né? Preciso transmitir mais autoridade na minha imagem, precisa transmitir mais confiança, acessibilidade. Então, tudo isso pode ser alcançado com estudo de imagem. Inclusive, como conectar com aquele público, com aquele paciente que tu quer te conectar. Só que tem um detalhe que, independente do objetivo, sabe? Eu quero transmitir isso, quero transmitir aquilo, quero me fortalecer dentro de uma clínica importante, ser mais vista, ser lembrada. A gente acaba criando uma marca. Existe a melhora da autoestima, o se sentir segura por dentro, que te fortalece, inclusive para passar um diagnóstico, para o paciente te ouvir mais na hora de fazer o procedimento ou aquela rotina que tu está prescrevendo a prescrição, sabe? Ele vai te ouvir e o tratamento até funciona mais, porque isso é o que eu escuto das médicas que eu trabalho. Então, os benefícios são muitos, inclusive te fazer gastar menos. Ser mais assertiva. Ser mais assertiva. Com certeza. Saber o que realmente funciona, o que serve, o que não serve. Saber escolher, de repente, aquela peça coringa que vai nos ajudar a montar o look, alguma coisa assim. E assim, o que eu fico pensando, sabe? Quando a gente quer passar, quando tu vai fazer consultoria, por exemplo, eu sou dermatologista, daí tem uma psiquiatra. Bom, a gente atende é diferente. Sim. Né? Então, o jeito talvez que eu vou querer trabalhar com a minha imagem vai ser diferente de uma psiquiatra, que talvez, né? Então, a imagem tem a ver com o quê? Assim, quando tu vai olhar a tua cliente, tu vai olhar ela como um todo e que tu identifica, que é importante identificar para que tu, junto com a cliente, possa construir assim essa imagem, né? Existe erroneamente se pensa, quem vai pensar numa imagem, porque vem o pensamento, isso vem lá da faculdade, né? E tudo que tem relação com imagem, com vestir, com maquiagem, com cabelo, é supérfluo, né? Então, algumas vezes até é dito isso no caminho da medicina. E quando se fala em imagem pessoal, eu já ouvi assim, não, de médica, de outras especialidades, falando, não faz sentido para mim, porque isso é coisa para dermatologista e ginecologista. Ah, é? Né? Porque acha que só quem vai trabalhar com mulher diretamente, ou cirurgiã plástica, sabe? Ou vai trabalhar com beleza, é que vai se preocupar com imagem. Só que eu atendo muitas especialidades. Eu atendo médica de família, psiquiatra, infectologista, médica intensivista. E, sim, a gente precisa ter uma visão de 360 graus, que eu sempre falo. Primeiro, eu preciso ouvir dessa médica por que ela está vindo para o meu processo. Tá? Às vezes, não tem nenhuma relação com o profissional. Ela está se sentindo mal por dentro. Assim, ela quer se sentir mais segura com ela mesma. Ou porque realmente ela está gastando muito, porque compra, que isso eu já fiz, né? Na tentativa de acertar, a gente vai gastando. Mas o que a gente conversa é o seguinte, bom, qual o teu desejo de imagem? Então, com quem que tu atende? Com quem que tu quer te conectar? O
que tu quer fazer que o paciente sinta quando te veja, tá? E aí, claro, a gente trabalha depois todo um processo de autoconhecimento, de entender qual o estilo dessa mulher, quais são as cores, aí vem toda a parte técnica, quais são as cores que favorecem, quais são as modelagens para biotipo, corte de cabelo, óculos, porque não é só o vestir, muitas vezes se pensa toda a roupa perfeita e de repente o cabelo não está transmitindo outra mensagem, não está valorizando, os óculos não falam a mesma língua. Então, se cria toda essa estratégia, mas pensando também o ambiente que ela vive, com quem ela conversa, com quem é esse paciente, os objetivos profissionais a longo prazo também. Às vezes ela está lá pensando na imagem para se conectar, mas também já está pensando lá na frente para onde ela quer chegar. E respeitando sempre a essência, para eu daqui a pouco não criar o que eu diria que é um branding pasteurizado, sabe? Aquela coisa, todo mundo com a mesma fórmula e todo mundo igual. Sim, um personagem, uma coisa que não é, a pessoa não se identifica com aquilo. Isso é muito perigoso. Então, independente da especialidade, a gente tem que fazer isso, rastrear o objetivo, fazer uma coleta técnica de informações e desenhar, então, como ela vai chegar estrategicamente nesses objetivos que também, quem tem o atendimento ao paciente vai ter também incluído isso, né? Quais as mensagens que ela coloca nessa imagem. E como é que é o processo da consultoria? Então, a pessoa, porque, como tu falou, né? Tem gente que só está se sentindo mal consigo mesma, não tem nem a ver com a profissão. Ela quer se olhar, se gostar mais. Como é que é esse processo? Ela entra em contato contigo e daí como é que é esse passo a passo? Então, ela vai entrar em contato comigo. Acontece muito por indicação, mas também lá no Instagram, ela me escreve, vai cair lá no WhatsApp, e sou eu que atendo, porque eu preciso conversar com essa mulher. Então, assim, quais as informações? Geralmente eu marco uma reunião para entender qual é será que para ela vai fazer sentido um pacote inteiro de uma consultoria, ou de repente ela está precisando resolver pontualmente uma fase, uma etapa. E aí, depois dessa conversa, a gente começa. Então, tem encontros, tanto online quanto presencial, dependendo de onde está essa minha cliente. E a gente vai... O primeiro encontro ele é muito importante, que é o momento de traçar os nossos objetivos. E aí, depois, tem encontros de coleta das informações sobre cores e resolvendo a vida dessa mulher a cada etapa. E, além disso... Quando a gente chega no último encontro, que é a entrega da estratégia, ela já mudou cabelo, se for o objetivo dela, comprou roupa, se precisa, porque às vezes a mulher já tem tanta roupa ali, ela só precisa ajustar o que tem, né? Fazer funcionar. Ela já tem o que eu chamo de assinatura de estilo, né? Ela já sabe quais as roupas, os acessórios, os sapatos, a maquiagem, o cabelo. Quando termina isso, ainda elas vão para um grupo de WhatsApp, que a gente fica lá acompanhando e trocando informações entre todas que estão aí falando a mesma língua, né? Que passaram por esse processo. Que é uma forma de não deixar a peteca cair. Exatamente. Porque senão ela pode, com o tempo, começa super empolgada, com o tempo aquilo ali pode porque assim... esquecendo. A gente sabe, né? Tem dias... Eu tenho isso, aposto que tu também. Tem dia que a gente colocaria um roupão e não sairia de casa. Não tem jeito. E tem dias que a gente está mais empolgada. Então, isso foi uma forma que eu encontrei de ter um impulso. Às vezes, eu mesma, às vezes eu acordo mais animada, mais cansada. Não quero nem pensar no que vestir, mas aí eu abro aquele grupo, eu vejo todo mundo já se animando, já colocando, postando ali, conversando. Então, foi uma forma que eu arranjei de manter esse fluxo da imagem. E tem funcionado bastante. E uma coisa que eu vejo muitas pessoas falando, né, mulheres, assim, com a rotina do dia a dia corrida, às vezes não consegue fazer exatamente, tá tudo em dia, né? Às vezes a gente acorda com pressa, às vezes, né? Então, assim, que dicas que tu pode dar para a pessoa conseguir manter isso, mesmo numa rotina corrida, né?
Assim, Sim. já pensar o dia anterior, o look, por exemplo, já ter planejar, ou como organizar o armário, que talvez possa ajudar. Alguma coisa assim. Existe alguma coisa assim que possa ajudar as mulheres que têm uma rotina, que nem as médicas, muito corrida? Sim, médica tem o problema do É tempo, difícil, né? né? O O tempo, é tempo. uma briga. É. E aí o que mais acontece é pela falta de tempo e pela falta do conhecimento, como a gente está falando aqui, do que usar, acaba todo dia ela fica sempre Todo dia igual, ela veste tudo sempre né? igual. Então, assim, a minha dica sempre vai ser buscar o autoconhecimento, entender que realmente funciona, tá? Ali no closet, no roupeiro, não ter o que não funciona. Entendi. É por isso que parar para fazer um processo desses vai dar um trabalho, mas é focar no caos por um momento ali, de resolver isso, colocar o que funciona. Um armário organizado também. Isso com certeza. Já tira aquelas peças que não vai usar Sim. mesmo, já aquela limpa. Mesmo se não tiver, não tirar as peças, mas tiver todas as peças organizadas, tu conseguir enxergar. O que acontece? Não tá vendo, vai sair sempre com a calça preta e aquela camisa igual, sempre assim. Que é a primeira que tá ali. Exato. Aquela ela pega, Ou assim. quem usa jeans, tá? Eu já fiz closet de médica que tinha 35 calças jeans, Nossa. tá? E aí fica sempre usando. Olha só que importante. Tu tá sempre usando a mesma roupa e tu tem a sensação que tu não tem roupa. E tu compra outra roupa que é igual ao que tu veste todo dia. Tu vê. Parece irônico isso, mas acontece. Então, também ter tudo à vista é a primeira dica, tá? Independente se vai fazer consultoria ou não, ter tudo à vista. Testar novas criações, tentar aquela peça que... E aí, quando dá certo, que tu tá com tempo, aí tu criou, deu certo, fotografa. Cria um lookbook ali dentro do teu celular e coloca. Porque naquele dia mais corrido, lembra de abrir e escolher um que deu certo. Essa é muito boa. Por quê? Outra dica. De noite, tu tá com tempo. Ontem mesmo me perguntaram, Mel, como é que tu planeja teus looks? Eu gosto de eu paro mesmo para planejar quando eu tenho algo mais importante. Por exemplo, eu pensei no look para vir hoje. Porque para mim já é uma coisa sem esforço. Então É eu abro. automático. Então, tu já funciona dessa forma. E muitas das clientes, tu também já é assim, já é mais fácil. Eu digo que assim, a gente sabe que está se vestindo bem quando não precisa mais de esforço, que acaba até sendo divertido. Mas, então, se tem esse tempinho para planejar, de noite planeja, tá? Então, planejou. Coloca ali, pensa no que tu vai fazer no outro dia. Pensa se é algo que é prático para escolher o sapato, coloca o sapato, deixa escolhido. De manhã, tu pode acordar com outro humor. Passou a noite acordado com o filho, teve insônia, enfim, acordou mal, várias coisas. Não muda o que tu escolheu na noite anterior. Porque a primeira coisa que tu vai querer fazer é mudar, colocar algo que te esconda de tudo, né? Uma roupa escura, preta ou grande, que ninguém te veja. Só que às vezes, se tu não fizer isso e fizer a roupa que tu escolheu racionalmente na noite anterior, ela pode salvar o dia. Então, isso também é importante. Eu acho totalmente, porque dependendo da roupa que a gente coloca, é um sentimento diferente, né? Com certeza. O que a gente veste nos mexe por dentro. Tem não é pelo outro, é por nós também, né? Tem artigo publicado, tem um termo que é Encoded Cognition, se eu não me engano, exatamente esse, que fala sobre isso. E descobriu muito disso na pandemia, que o que a gente veste, nosso cérebro já vai entendendo e vai reagindo. É uma mensagem que a gente manda pra gente, dentro da gente. Então, se a gente não tá com o humor tão legal, botar aquela roupa que nos faz sentir bem, já daqui a pouco já é o suficiente para melhorar o humor também, né? Ajuda a gente. E uma outra dica para quem não tem tempo é a maquiagem. Porque o que eu mais escuto assim, porque lá no primeiro encontro da consultoria eu converso muito com a cliente para entender o mundo que ela vive. Também não vou oferecer para ela algo que ela não é compatível com a realidade dela. E uma coisa que eu escuto muito é assim, Mel, tu te maquia? Não, eu só passo um protetor com cor,
um rímel e pronto. Só que, se tu souber o mínimo da maquiagem, também te deixa bem durante o dia, sabe? Tu passar o mínimo ali de manhã, que seja um corretivo, um rímel, um batonzinho, também te ajuda muito a resolver aquele dia corrido, E não sabe? leva 2 minutos, é muito Não, rápido, né? Não toma tempo. não. Né? E tu te olha, tu te gosta, né? Eu acho isso super Eu, importante. eu não sou dependente da maquiagem, mas confesso que em dias que o humor não está tão bom, muda bastante, assim, te dá um up. Sim, sim, com certeza. E uma coisa que eu ouço de muitas pessoas: ah, eu não consigo me vestir bem porque eu não tenho dinheiro. Se vestir bem é coisa de gente rica. E Ah, aí, é. Mel, é coisa de gente rica ou não é? Como é que funciona isso? Claro, a gente não pode se iludir que ter dinheiro não facilita. Facilita bastante. Porém, não justifica, tá? Porque assim, tu pode ir em lojas de departamento e escolher bem, tá? Se souber como fazer essa coordenação das peças, se souber o que valoriza o teu biotipo, tu consegue comprar em lojas mais acessíveis sem precisar gastar muito, tá? E às vezes não ter o conhecimento e ter o dinheiro também é perigoso, porque tu começa a acompanhar outras pessoas. Hoje é rede social, né? Tu vai lá e tu acha uma famosa que se veste super bem, com marca de luxo, então tu vai lá e investe tudo naquilo e de repente não faz sentido nenhum para ti. Então, o dinheiro, ele não é o determinante. O que determina é o conhecimento. Com o conhecimento, tu pode navegar em todos os mundos. Eu mesma, por exemplo, essas roupas que eu estou vestindo, eu fiz sob medida. Porém, quando eu quero comprar alguma roupa que eu sei que não faz parte do meu estilo, que, que talvez eu não use muito, e, e ela pode ser encaixada junto com as roupas que eu gosto, que foram feitas sob medidas, eu não invisto tanto. Então, por quê? Porque eu tenho conhecimento do que vale a pena investir. Então, também é isso. Voltando, o dinheiro não é o determinante é o conhecimento. Que, Pois aliás, é. é para tudo, eu acho, Ah, quase, acho né? que é para tudo, né? Assim facilita. O que eu vejo também é, por exemplo, até comigo às vezes. Às vezes eu quero tentar fazer uma coisa, quero tentar ousar um pouco, mas eu fico com medo, porque me sinto, será que Sim. tô dentro do que é possível ou não, né? Do que sei lá, não sei se às vezes a gente fica insegura. Ah, como é que é assim para a gente poder brincar mais com essa questão, né? De repente misturar duas cores diferentes. Como é a questão de cores? Como é que eu sei que tal cor combina com tal cor ou não combina? Como é que a gente escolhe para poder tentar brincar um pouquinho assim com a nossa escolha? Isso eu escuto bastante, assim, eu quero ousar, principalmente no assunto cor, né? Eu quero ousar, mas eu fico com insegurança, eu tenho medo de passar por brega, né? Bom, primeira coisa, não ouse nas cores só porque isso é sinônimo de criatividade, porque às vezes não é o estilo, entendeu? Daí a pessoa fica tentando, tentando e não consegue. Agora, eu me sinto super bem com cores, eu quero misturar. O círculo cromático é algo, aprendendo a usar aquele círculo cromático, ou já te dá um caminho Tu grande, consegue assim. ver isso no Google? Sim, sim. É fácil achar. Tem vídeos. Às vezes eu também faço curso de imersão de cor. Isso facilita bastante. Tá? Tu pode brincar com tudo que vem para a tua imagem, tu pode brincar com as cores através de um círculo cromático. Então, é uma ferramenta bem acessível. Dá para comprar um círculo cromático numa papelaria, dá para comprar online, tem aplicativo. Como é que Então, funciona o círculo cromático? o círculo cromático é um círculo com as cores primárias e secundárias e a mistura delas. Então, tu vai misturando, tu vai girando o círculo e as cores que ficam vizinhas, uma ao lado da outra, elas combinam. Ou as cores que estão opostas, elas se complementam. É Então, assim que se usa ele, então. daí tu pode fazer um jogo. Tu pode usar, por exemplo, hoje eu quero sair com uma saia rosa. E eu queria combinar, mas eu não queria colocar preto e nem branco, porque é o normal, né? Sim, Vai sim, sim. colocar. Pois é. Então, que cor eu posso colocar?
E daí eu vou lá no círculo cromático e descubro que uma cor que combina é verde. Então, já começa a riscar assim. Mas pode ser, como é que eu vou colocar um brinco que combina? Pode ser pela cor também, um sapato. Então, tu vai jogando com as roupas e os acessórios e sapatos. E em relação a gente falou das cores das roupas, mas a cor da pele da pessoa, né? Pessoas mais branquinhas, pessoas morenas, negras, né? Então, assim, essas cores, elas encaixam em qualquer tipo de pele ou não? Como é que é? A cor é para qualquer tipo de pele. O que muda quando se faz uma coloração pessoal é a cartela de cor, que cada pessoa tem a sua cartela de cor. A cor em si, cor azul. Todas as pessoas podem usar azul. Existem variações de azul, né? A gente tem tons diferentes de azul, tem azul frio, tem azul quente. Então, isso daí vai para o lado da coloração pessoal. Por exemplo, a minha coloração pessoal é quente. Eu fico bem de vermelho? Fico com vermelho quente. Agora, uma pessoa que tem uma coloração fria vai ficar melhor com vermelho, que ele tem um tom mais escuro, mais rosado até, porque é frio. Então, cor, todo mundo pode usar, independente da cor da pele. O tom é que muda. Assim, a gente não pode ser determinista. Então, assim, a pessoa fica... Todo mundo pode usar cor. Agora, se eu fizer a pergunta, qual a melhor cor para cada um, aí a gente pode ir para a linha da coloração pessoal. Por exemplo, todo mundo pode usar vermelho. Uns ficam melhor com vermelho frio, outros vão ficar melhor com vermelho quente, ou com vermelho escuro, com vermelho mais claro. Mas aí a gente sabendo, na hora de escolher, a gente já sabe que já nos ajuda a tomar essa escolha, tomar essa decisão, na verdade. É mais um exemplo. Se eu tiver o conhecimento dessa coloração pessoal, vai me ajudar na hora de escolher e economizar também, né? Sim, claro, acertar. E Mel, em relação à questão médica de milhões, como é que isso começou? Assim, eu cheguei a ti através de colega médica e uma foi falando para outra. No final, tem muitos colegas que já passaram contigo. Foi a questão do boca a boca que todo mundo, uma médica falando para outra, tu te identificou, tu viu essa necessidade nesse grupo de pessoas, mas tu também atende outros, não só médicas, né? Sim. Como é que foi isso? Tá. São duas coisas. Eu tenho a mentoria consultoria de imagem pessoal e eu tenho o programa Médica de Milhões, que é um curso online. Tá? Primeiro, por que surgiu o público? Como eu falei lá no início, eu acho que não teve um objetivo, vou atender médicas. Como eu já estava dentro da área da saúde, eu já comecei a atender pessoas da área da saúde. E como eu tenho também esse conhecimento da área da saúde, eu consigo entender melhor o movimento do dia a dia, as dores, e até conversar de forma mais específica. Tá? O programa Médica de Milhões, ele é um programa online, porque algumas pessoas querem melhorar a sua imagem, mas não estão dispostas a fazer um processo de consultoria. Então, lá eu tenho aulas gravadas que permitem estudar. Aí a pessoa vai assistir a aula e vai aplicar isso no seu dia a dia. Então, foi assim o surgimento do programa Médica de Milhões. Para ter contato, o primeiro aprendizado, para uma ajuda para conseguir, em casa, tentar ter mais conhecimento, aprendizado do assunto. Exatamente, porque tem pessoas que preferem fazer o curso do que ter um atendimento personalizado. Então, ali a gente tem a possibilidade também. É outra possibilidade de conseguir ter acesso a esse conhecimento. Exatamente. E uma coisa também, Mel, que eu vejo que é uma dificuldade, eu vou viajar. Se agora a gente está no meio do ano, né? Férias, né? Vamos viajar, vamos levar uma mala e excesso de bagagem, o que eu escolho, tipo de roupa que é melhor levar numa viagem, a massa, eu adoro tal roupa, mas aquela ali, se eu botar na mala, depois é um terror, não consigo usar. Como é que a gente faz para fazer uma mala para uma viagem que não seja excesso de bagagem e que seja escolhas que a gente consiga tirar da mala e usar? Difícil. O que acontece? Eu percebo assim que em muitos momentos a mulher
ela medica muito. Ela para pensar no que vai vestir na imagem em momentos específicos, tá? Aí tem um congresso, vai dar uma palestra, muitas vezes até compra a roupa para aquele momento. Aí ela não tem o conhecimento e não tem o hábito de ter estruturado a sua imagem no dia a dia. Só em momentos de necessidade extrema, quase. No desespero. E aí, quando chega a hora de viajar, ela quer levar muita coisa, porque ela não sabe o que é bom para ela. Então, tu imagina assim, se tu não tem o hábito de buscar essa estratégia de imagem. Aí, todo dia tu abre o armário e tem muitas possibilidades. Aí, tu fica em dúvida. Tu abre o armário, fica olhando tudo e pensa, o que eu vou vestir? Aí, quando vê, já começa a ter um cansaço mental e tu veste o que que tu veste todo dia. Tu imagina na hora que tu vai fazer a mala, que tu te projeta para estar lá naquele ambiente e tu já tem agora na tua frente muitas possibilidades. Aí o que a mulher faz? Coloca o máximo possível para tentar reproduzir essas possibilidades lá no ambiente da viagem. Tá? Então, assim, o segredo da mala é o antes. É viver o dia a dia organizado na sua imagem. Saber o que vestir no dia a dia, a mala, assim, ó, é a parte mais fácil depois. Porque tu já sabe o que funciona. O que não amassa aí é a questão de tecido, né? Claro que se tu colocar linho na mala, tu vai ter que passar. Tu vai colocar seda. Então, esse conhecimento também te ajuda bastante a saber o que vai para a mala e que vai te facilitar a vida depois. Mas, assim, parar para só pensar na mala não vai adiantar. É que, na verdade, a mala... O problema da malha é consequência, é um outro problema. Exatamente. Na verdade, é a falta de conhecimento lá atrás que no final tu não consegue fazer uma mala, não consegue saber que roupa vai escolhendo né, para determinado momento e tudo mais. Então, na verdade, é primeiro o autoconhecimento. O que eu penso, assim, né, que a gente estava também comentando, a gente ter o autoconhecimento de quem nós somos, né? Minhas características, se eu sou uma pessoa mais tímida ou não, para poder criar essa imagem, né? Eu me identificar nessa imagem. Eu acho isso fundamental para que a gente possa manter as orientações, né, que a gente havia falado, mas às vezes eu vejo algumas pessoas confusas. Será que essa imagem é realmente minha? Né? Como é que eu identifico isso? Assim, será que isso que a gente está conversando, o que a Mel está falando e tal, isso fecha comigo, não fecha comigo? Como é que é isso? Às vezes fica um pouco na nossa cabeça, um pouco, a gente não consegue saber, porque a gente não consegue nem se identificar quem eu sou, entendeu? Sim. Então, como é que tu consegue ajudar as clientes a saberem qual é o teu estilo, qual é o meu estilo, entendeu? Sim. Tem a parte que eu comentei, a parte técnica. Então, tem como a gente sentar, avaliar o estilo, tem as ferramentas com imagens, com entrevista, para identificar os estilos pessoais dessa mulher. Também tem a parte das cores, tem a parte das modelagens. Só que a coisa mais importante, quando tu para pensar sobre isso, é tu cessar o ruído externo. Por quê? Eu vejo assim, ó, muitas pessoas que fazem consultoria dizem assim, eu quero saber os perfis que tu acompanha, que tu te inspira, que tu copia. Isso é muito perigoso, tá? Ele tem que ser levado em conta, mas não pode ser levado em conta com muito peso. Por quê? Quando eu digo assim, cessa o ruído externo, é parar de ouvir e ver o que está lá fora. A gente tem que parar para pensar o que eu quero ativar de sentimento em quem está me vendo. E quando eu me olhar no espelho. Isso é a primeira coisa. Que é um desejo de imagem. Eu não posso pensar assim... Vou te dar um exemplo. Quando eu pergunto qual é o teu desejo de imagem, vem muito a questão assim... eu quero ser elegante. Ou eu quero... Tu deve passar muito por isso, né? Eu não quero parecer velha, né? Tu deve atender muita mulher com essa demanda. Só que, na verdade, o que a gente tem que pensar assim, o que eu quero sentir quando me olhar no espelho
o que eu quero que nos meus atendimentos, meus pacientes, quem estiver me assistindo num podcast, num vídeo, sinta. Então, vamos pensar assim, quando eu falo eu quero ser elegante, na verdade, o que eu quero é que as pessoas e eu, quando olhar para aquela imagem, pensando, nossa, ela sabe fazer escolha. Porque é isso, né? O elegante é quem sabe fazer escolha. Quando a gente olha para alguém, a gente não diz assim, que linda aquela blusa. A gente fala, nossa, que pessoa elegante. Nosso cérebro, ele capta, é uma coisa automática. A gente É. olha aquilo já passa alguma coisa, Porque né? é harmônico. Quando a gente enxerga uma pessoa elegante, a gente sente que aquilo é harmonia. É quase que Traz um bem-estar, alguma coisa assim. O cérebro ele gosta de ver as coisas organizadas para tudo. Então, quando eu digo quero ser elegante, na verdade eu quero mostrar para as pessoas que eu sei fazer escolha e ativar essa sensação nas pessoas de satisfação, de bem-estar, de ver uma imagem. Quando eu falo quero parecer jovem, o que eu quero, o que eu estou falando? Eu quero transmitir um sentimento que as pessoas vão me olhar e vão sentir dinamismo, alegria, energia. Então, a gente tem que parar para pensar o que eu quero sentir ao me olhar no espelho e o que eu quero que as pessoas sintam ao me ver, principalmente a médica que vai atender. E depois disso, então, vamos fazer análise de estilo para chegar lá com autenticidade no final, sabe? Sim, sim. Porque uma coisa é o que está na moda, outra coisa é o eterno. Sim. Né? Então, qual é essa diferença, né? Eu vou comprar isso, está na moda, então eu vou comprar na moda. Qual a diferença o tá na moda e o estilo da pessoa, realmente? Nossa, como responder isso? Pode. O seguinte, a pessoa tem um estilo. Hoje, quando eu faço as análises, as mulheres elas têm até 3 estilos que eu digo que ficam vagando na cabeça. Assim, um dia tu quer expressar mais um, no outro dia mais o outro. Isso é o estilo. A moda, ela vai mudando todo ano, cada estação, na verdade, e ela traz muito do que está acontecendo no mundo naquele momento, a necessidade das pessoas, né? Que se reflete na cor, na textura, nos tecidos, enfim. Vamos supor assim, agora tem muita coisa borrô, se eu não me... muita coisa borrô acontecendo. O meu estilo é um romântico borrô. Nesse momento, a moda faz sentido para mim. Então, é um momento de investir. Agora, de repente, a moda é bota dourada. Aí, de repente, e aí eu tenho um estilo casual. Mas eu vou investir na bota dourada porque é certo, funciona porque está na moda. É um grande erro. A bota dourada vai ficar lá, te olhando e tu não vai usar. Então, a moda, ela vai acontecendo. Só que o estilo também muda. O estilo muda. Muda. Acho que a gente vai mudando na vida, né? Exatamente. Então, a gente não é igual a vida toda. Como eu falei antes, né? A gente tem a pele que a gente ganha e a pele que a gente escolhe. Quando a gente escolhe a pele, que é a roupa, que é o que a gente veste, ela reflete muito o que a gente está sentindo. É uma forma de expressão, né? E o estilo se expressa nessas escolhas. Por que eu disse que muda? As fases da vida de uma mulher, a gente vai mudando muito por dentro, a forma de pensar. Então, tem que mudar a forma de expressão. Então, a moda, ela está sempre mudando. Porém, o estilo também pode mudar. O que a gente tem que saber é o estilo que a gente tem, se faz sentido investir na moda daquele momento. E ficar atenta, porque se acontece, de repente, até quem fez a consultoria, sabe? Faz a consultoria, está tudo organizado, tudo perfeito. Aí, de repente, começa a olhar um dia... Eu passei por isso há pouco tempo. Há uns 2 anos atrás, eu fiz algumas peças com estampa. Aí, de repente, eu começo a olhar para a estampa. Sabe aquela coisa? O que essa estampa está fazendo aqui? Aí, no outro dia, outra estampa. Aí, tu começa a entrar num conflito com as peças que tu mesmo escolheu e colocou ali, né? Isso é uma mudança de estilo. É verdade, isso acontece. A gente olha para o guarda-roupa. Meu Deus, como é que eu usava isso? É muito... E o problema é que, às vezes, a mulher olha para aquilo e diz assim, eu não tenho estilo. E começa a se comparar com as outras mulheres e achar que ela é menos porque, naquele momento, ela não tem estilo. Só que, na verdade, ela não sabe. É só fazer uma identificação do estilo e pensar que ele pode ter mudado. Isso que eu ia perguntar para ti, a questão da comparação. Porque hoje, nas redes sociais, né, tudo que
a gente está exposto o tempo todo, então, sem dúvida, Sim. é muita comparação. Então, assim, eu que sou dermatologista, entre as dermatologistas, fulana ou, né, qualquer outra profissional, mas, olha como é que fulana tá, olha como é que eu tô. Então, existe essa comparação. Isso acaba criando confusão na nossa cabeça de quem eu sou. Porque Exatamente. será que imagem que eu quero passar? Porque a gente acha aquela fulana lá legal, bonita, olha que legal, mas eu já não sei se eu quero ser, eu vou querer ser igual a ela, ou será que eu sou igual a ela? Será que eu sou outra coisa, tu entende? Então, às vezes, causa um pouquinho de conflito. Como é que tu enxerga que essa questão de imagem, rede social, influencia nessa identificação da pessoa com o estilo dela? É. A rede social, ela é ótima, porém, a gente sabe que tem alguns problemas. Se tu está sentindo mal, é só abrir a rede social para te sentir pior, né? É verdade, que horror. Porque daí tu começa a te Tem toda a razão. comparar com as outras mulheres. Algo importante, né? Quando eu falo por mim e falo por outras mulheres que eu já atendi, se tu sabe... Uma coisa importante, muito, muito importante, é entender que as pessoas são diferentes. As realidades são diferentes. E não é porque aquela médica dermatologista ela está cheia de pacientes com a clínica famosa e ela se veste daquele jeito que todo mundo precisa se vestir daquela forma, tá? Não é certo e não é errado a forma como ela está se vestindo, mas é o que faz sentido para o ambiente e para onde ela se encontra agora. Então, é difícil, mas a gente precisa também parar. Quando a gente analisar uma imagem de alguém e pensar, eu preciso ser igual, também precisa pensar que tem muito por trás daquilo. Então, é muito difícil, mas a gente precisa entender que o que funciona ali pode não funcionar aqui. Então, sempre buscar entender muito o teu mundo para poder te vestir de forma autêntica. Tá? Por isso que o autoconhecimento é importante, senão a gente fica muito influenciado por isso e a gente acaba tendo conflitos com a gente, né? Para onde é que eu vou? Eu tenho que ser assim? O que eu tenho que ser? Né? Eu tenho que ser eu, mas eu nem sei mais quem eu sou daqui a pouco. Uma frase que eu adoro escutar das minhas clientes, lá pela Santos, elas dizem: eu acho linda aquela mulher usando aquela saia, mas para mim aquela saia não faz sentido. Uhum. Que é diferente de eu preciso daquela saia, sabe? Talvez pode ter igual, porque vai fazer sentido, porque valoriza o mesmo biotipo e está dentro do mesmo estilo. Mas a rede social, ela tem esse grande problema e hoje em dia tem muito... Está se criando muito avatar. Tem fórmula pronta para ficar vestida de um jeito. Pois é. Que, às vezes, o estar bem vestida não significa que tu está te expressando como tu é. A gente pode pegar qualquer pessoa e deixar bem vestida. Mas o bem vestida, será que ela está se expressando daquela forma? Uhum. Homem, se tu pegar qualquer homem colocar um terno, ele vai ficar bonito, vai ficar bem vestido. Mas imagina se não tem nada a ver com o estilo dele. Né? Vai até... a mulher... eu vi a Silvia Brás com um conjunto de alfaiataria belíssimo. Fui lá e comprei. Só que eu não tenho esse estilo. E aí tu vai começar a se sentir desconfortável dentro disso, porque tu não está te expressando. É como se tu estivesse vestindo a roupa de outra pessoa. Um personagem. Assim, né? Sabe que na dermatologia as coisas acontecem, é parecido, assim, porque às vezes a pessoa vem, eu quero esse nariz, eu quero essa boca, eu quero isso aqui, eu quero aquela pele. Eu quero o que a Anitta fez. Gente, eu quero o que a Anitta fez. Gente, é muito complicado, porque as pessoas, às vezes, que eu percebo, né, dentro da dermatologia, é que elas acabam perdendo a identidade, começa a ser uma fábrica e todo mundo igual. Então, tá na moda, todo mundo usa, sabe? Então, eu acho que tu manter a tua essência, a tua identidade, né? Como tu disse, se está na moda, ok, isso se encaixa comigo, né? Mas se não está na moda, mas não se encaixa comigo, não vou investir nisso, né? Então, assim, que eu vejo nas minhas pacientes também é a questão de querer manter a essência, a identidade, né? Então, assim, eu promovo isso, pelo menos dentro do meu consultório, né? Eu não gosto
de pessoas que fazem um padrão, né? Seguir um padrão. Então, eu acho que essa questão de se vestir também coloca um pouco de quem a pessoa é para fora, a essência dela, e manter isso eu acho super importante. E essa questão de redes sociais, né, essa comparação com outras pessoas acaba impactando nisso, sabe? E às vezes também pessoas, por exemplo, baixa autoestima, né, depressão e tal, tentam investir, às vezes aquela lá, ver aquela vida daquela pessoa e quer ser igual. Então acho que essa comparação impacta muito, né, quando a gente está falando de imagem, né? Então, mas no final das contas, assim, o que leva a fazer essas comparações e querer se vestir da mesma forma, ou ter o mesmo carro, ou viver naquele mesmo bairro, é a insegurança, a falta de confiança. verdade. Porque se tu é confiante com quem tu é, tu vai saber fazer esse filtro. Aí é importante entender o que eu preciso buscar para ficar mais confiante. E às vezes não, sempre, tá? No meu trabalho, o que eu escuto é, independente do objetivo inicial, eu estou mais confiante, eu estou mais autoconfiante. Então, tu tem que ter segurança interna para poder filtrar o que tu vai enxergar, né? Para não querer copiar. Sim. Porque quando a gente copia, não se inspira. Copia por falta de conhecimento, mas também por se sentir inseguro. E tem que entender que as vidas são diferentes e tu não vai solucionar o teu problema só copiando uma roupa que está dando certo no outro. Sim, daí tem que ter esse autoconhecimento e às vezes o buraco é mais embaixo, né? E são outras coisas que têm que ser trabalhadas dentro da pessoa, né? Mel, eu queria te agradecer, já estamos com o tempo já esgotado, poderia ficar aqui muito tempo conversando sobre isso, adoro falar sobre esse assunto, né? O que impacta a imagem, o que impacta na vida das pessoas, na profissão, né? Na credibilidade, autoridade, posicionamento, tudo isso que a gente vê sim no dia a dia, super importante. Fico muito feliz de tu estar aqui, de conversar contigo novamente. Te admiro muito, né? Fico feliz também do pessoal que está lá do outro lado, de poder te conhecer, quem não te conhece ainda, e saber do trabalho, e saber dessa importância que é investir na imagem pessoal, que eu realmente recomendo, né? Eu e diversas colegas que fizeram estão muito felizes e satisfeitas. E queria agradecer e vamos continuar se comunicando. Vou querer entrar no grupo do WhatsApp para poder continuar aprendendo contigo. Com certeza. Mari, muito obrigada. E obrigada à audiência. E qualquer dúvida, se quiserem conversar mais comigo, é só entrar em contato lá pelo Instagram, que tem todas as vias de comunicação. A gente vai colocar aqui para vocês o contato. Obrigada. Obrigada, Mel. Ai, muito bom.